At some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil, e hoje veremos os casos mais trágicos em que criadores de certos produtos perderam a vida, direta ou indiretamente, por causa das suas próprias invenções. Because of this tragic accident that some people believe that Mustang might be cursed, he has locally the nickname Lucifer. Abu Nars al-Jauhari, asas de madeira. Nascido na cidade de Otra, que hoje fica no Cazaquistão, Abu Nars al-Jauhari é mais lembrado por seu trabalho em lexicografia e pode ter escrito um dicionário árabe que se tornou amplamente utilizado na era medieval. Mas al-Jauhari não era apenas um especialista em palavras. Ele também era fascinado pelo voo. Inspirado pelas asas dos pássaros, ele criou um planador de madeira e acreditava que poderia voar com ele. Para provar isso, al-Jauhari subiu no telhado de uma mesquita em Nishapur, no atual Irã, com as asas de madeira. Infelizmente, quando ele pulou, elas não funcionaram como esperado, e ele tragicamente caiu para a morte. Sabin Arnold von Sankoki, tinta luminescente. Em 1908, o cientista austríaco Dr. Sabin Arnold von Sankoki desenvolveu a tinta luminescente, que continha o elemento altamente radioativo, o rádio. Depois de se mudar para os Estados Unidos, ele fundou a United States Radium Corporation, que produzia tinta que brilhava no escuro para relógios de pulso, despertadores e instrumentos de aeronaves. No entanto, essa empresa logo se viu brilhando por motivos errados. Trabalhadores começaram a adoecer e morrer de envenenamento por rádio, o que resultou em uma série de processos judiciais. Os efeitos perigosos da tinta luminescente não se limitaram à fábrica, atingindo também o próprio criador. Devido à exposição à sua invenção radioativa, von Sankoki desenvolveu anemia aplástica e morreu em novembro de 1928. Michael Robert Dacre, Jetpod Avcen. O empresário britânico da aviação, Michael Robert Dacre, tinha um sonho: criar uma aeronave menor e mais silenciosa para voos rápidos e acessíveis entre grandes cidades. Ele a chamou de Jetpod. O avião foi projetado para voar em altitudes mais baixas e precisava de pouco espaço de pista para decolar e pousar. No entanto, em agosto de 2009, uma tragédia ocorreu durante um voo de teste na Malásia. Testemunhas relataram que Dacre teve dificuldades para fazer o protótipo decolar, conseguindo apenas na quarta tentativa. Infelizmente, uma vez no ar, o Jetpod teria feito uma guinada brusca à esquerda antes de cair no chão, matando Dacre, que estava sozinho a bordo. Aurel Vlaicu, avião motorizado Vlaicu 2. Ao longo da sua vida, o engenheiro romeno Aurel Vlaicu projetou e construiu 3 aviões e um planador. O seu segundo avião, o Vlaicu 2, lhe trouxe muito renome, ganhando prêmios em competições de aviação e completando com sucesso vários voos de demonstração. No entanto, a mesma aeronave também levou à sua morte. Em 13 de setembro de 1913, Vlaicu tentou atravessar os Montes Cárpatos com o Vlaicu 2, visando ser a primeira pessoa a fazer isso. No entanto, o avião enfrentou problemas durante o pouso e caiu na cordilheira, matando Vlaicu instantaneamente. Embora não tenha conseguido esse recorde, Vlaicu ainda é celebrado como um herói nacional na Romênia por suas contribuições à aviação. Karel Suchek, barril absorvedor de choque. O dublê canadense Karel Suchek era uma lenda, até mesmo entre os seus colegas aventureiros. Ele ganhou notoriedade em 1984 ao descer as cataratas do Niágara dentro de um barril que ele mesmo construiu. Karel Suchek went over Niagara's Horseshoe Falls in a specially designed barrel. The 37-year-old Hamilton, Ontario motorcycle stuntman estimated that with the 3 to 4 second drop over the 175-foot falls, he hit the water below at about 75 miles an hour. Esse barril era bem acolchoado e Suchek afirmava que ele poderia suportar o impacto de uma queda tão grande. Em 1985, ele testou a sua invenção novamente, dessa vez de uma queda de 54 metros do topo do Houston Astrodome. Até mesmo o icônico Evel Knievel aconselhou Suchek a não fazer isso, mas ele não voltou atrás. O plano era que ele caísse em um tanque de água para amortecer a queda. No entanto, o barril atingiu a borda do tanque, causando ferimentos graves em sua cabeça, tórax e abdômen. He had a choice when it came to what he was going to do with his life, and I'm very sad about it. He was a personal friend of mine. Suchek morreu pouco depois no hospital. Henry Smolinski, o carro voador AVE Mizar. No século XX, muitos filmes de ficção científica previam que carros voadores seriam comuns um dia. O engenheiro aeronáutico Henry Smolinski queria transformar essa fantasia em realidade.
Em 1973, ele apresentou o AVE Mizar, que misturava as asas de um Cessna Skymaster com a carroceria de um Ford Pinto, sendo projetado para voar e dirigir. Smolinski acreditava que essa inovação mudaria o transporte, mas tragicamente custou a sua vida. Durante um voo de teste em setembro de 1973, a asa do Mizar falhou quando ele tentou fazer uma curva. O avião caiu, matando Smolinski e o seu cofundador Harold Blake. Isso marcou o fim do AVE Mizar, que nunca completou um voo bem-sucedido. Luis Jiménez, escultura Blue Mustang. No Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, existe uma enorme escultura de um cavalo, localizada do lado de fora da instalação. Esse é o Blue Mustang, uma obra-prima de fibra de vidro criada pelo artista gráfico Luis Jiménez. I'm still working in a very traditional process. The materials are somewhat different, but the process is all pretty much the process that's been used for centuries. Infelizmente, Jiménez nunca teve a oportunidade de ver a sua obra ser inaugurada em 11 de fevereiro de 2008. Isso ocorreu porque, em junho de 2006, enquanto ele trabalhava no Blue Mustang, uma grande parte da escultura caiu de um guindaste e o prensou contra uma viga de suporte de aço. O acidente cortou uma artéria na sua perna, tragicamente fazendo com que ele sangrasse até a morte no chão do seu estúdio em Hondo, no Novo México. A escultura foi concluída após a morte de Jiménez e se tornou um símbolo do seu incrível talento. In the Met, in the Smithsonian, he's one of the leaders in contemporary sculpture. William Nelson, bicicleta motorizada. Em 1903, William Nelson era um inventor promissor de 24 anos que trabalhava na General Electric em Schenectady, em Nova York. Nelson havia criado alguns designs bastante inovadores, incluindo um motor para ser acoplado a uma bicicleta comum. Ele imaginava que isso facilitaria a vida dos ciclistas. Em 3 de outubro daquele ano, o jovem inventor levou o seu protótipo para dar uma volta em uma colina em frente à casa do seu sogro. No entanto, essa foi a sua última viagem. Durante o teste, Nelson caiu da bicicleta motorizada e morreu no local. Otto Lilienthal, planador. O engenheiro alemão Otto Lilienthal sempre sonhou em voar. Em 1891, ele tornou esse sonho realidade. Após anos estudando o voo dos pássaros, Lilienthal usou a sua pesquisa para desenvolver um planador que o levou aos céus. Com o tempo, ele continuamente ajustou seu design, completando mais de 2.000 voos bem-sucedidos. Essa conquista rendeu a ele o reconhecimento global como o pai do voo, mas eventualmente teve um preço alto. Enquanto estava no ar em 9 de agosto de 1896, o planador de Lilienthal estolou, fazendo-o cair 15 metros no chão. Ele quebrou o pescoço e faleceu no dia seguinte. Apesar da sua morte prematura, o trabalho inovador de Lilienthal inspirou os irmãos Wright a construir o primeiro avião bem-sucedido do mundo. Louis Slotin, núcleo de plutônio. Depois de se formar como físico e químico, o cientista canadense Louis Slotin se tornou associado de pesquisa na Universidade de Chicago em 1937. Mais tarde, ele se juntou ao ultra-secreto Projeto Manhattan, ajudando a criar as bombas atômicas usadas na Segunda Guerra Mundial. Slotin se concentrou no desenvolvimento da esfera de plutônio conhecida como Demon Core, que foi inicialmente planejada para um terceiro ataque nuclear no Japão antes da sua rendição. Em 21 de maio de 1946, após o fim da guerra, Slotin estava demonstrando um procedimento no Demon Core quando a sua chave de fenda escorregou, desencadeando uma explosão de radiação intensa. De todas as pessoas na sala, Slotin foi o mais afetado. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde morreu 9 dias depois. Sylvester H. Roper, velocípede a vapor Roper. Nascido em Francistown, New Hampshire, Sylvester H. Roper foi um pioneiro em veículos motorizados, especialmente motocicletas e automóveis. Ele criou o velocípede a vapor Roper, considerado uma das primeiras motocicletas. Em 1896, enquanto pilotava esse veículo a mais de 60 km por hora, os espectadores notaram que Roper estava se equilibrando de forma instável. Ele caiu e sofreu uma ferida na cabeça após algumas voltas. Encontrado morto no local, a autópsia revelou que a causa da morte foi insuficiência cardíaca. No entanto, não se sabe se a sua perda de equilíbrio contribuiu para o estresse no coração ou se ele teve a falha cardíaca antes da queda. Horace Lawson Hunley, submarino com manivela. Durante a Guerra Civil Americana, Horace Lawson Hunley foi um engenheiro naval confederado que inventou submarinos manuais para combater as tropas da União. Infelizmente, em um exercício de rotina em 1863, um dos seus submarinos afundou devido ao excesso de água, matando todos a bordo, incluindo Hunley.
O submarino, chamado H.L. Hunley, em homenagem ao seu inventor, foi recuperado e se tornou o primeiro a afundar um navio inimigo na história naval, o que significa que a sua morte não foi em vão. Henry Winstanley, Farol de Eddystone. Esse pintor e engenheiro inglês tinha uma verdadeira paixão por dispositivos mecânicos e hidráulicos, o que era conhecido por grande parte do condado de Essex. Para satisfazer essa fascinação, ele sempre se cercava de mecanismos que projetava e construía, e o Farol de Eddystone não foi uma exceção. Após se tornar comerciante e perder 2 navios nas rochas de Eddystone, Henry Winstanley mandou construir o farol em 1696, com decorações luxuosas e uma lanterna de vidro. No entanto, a sua morte talvez prove que é preciso pensar antes de falar. Em 1703, após declarar que queria testemunhar a maior tempestade que já existiu do interior do farol, a grande tempestade do sul da Inglaterra destruiu o farol e o matou junto com ele. Max Valier, carro movido a foguete. As invenções de automóveis estão entre as principais causas de mortes acidentais, vitimando pessoas como Fred Duesenberg, Henry Smolinski, Francis Edgar Stanley e Valerian Abakovsky. Max Valier criou o Valier Highlander T-Rack 7, o primeiro carro-foguete bem-sucedido a usar propulsão líquida. Infelizmente, esse líquido era à base de álcool, e menos de um mês após o sucesso do Rack 7, um cilindro explodiu na sua bancada de testes em Berlim enquanto ele trabalhava. Valier morreu em minutos naquele dia de 1930. Hoje, ele é lembrado como um pioneiro que ajudou a abrir caminho para as viagens espaciais. Jean-François Pilatre de Rosier, balão Rosier. Considerado um dos primeiros pioneiros da aviação, Jean-François Pilatre de Rosier foi um renomado professor francês de física e química. Ele é mais conhecido por ter feito o primeiro voo em balão tripulado, junto com o Marquês d'Arlandes. Infelizmente, a sua ambição o levou a tentar atravessar o Canal da Mancha em 1785 com o seu balão Rosier. O balão, que combinava hidrogênio e ar quente, esvaziou no meio do voo, e ele e o seu companheiro caíram de uma altura de 450 metros, morrendo na queda. Esse acidente fez deles algumas das primeiras vítimas fatais de um desastre aéreo. William Bullock, impressora rotativa de bobina. Embora Richard March Hall tenha inventado a impressora rotativa em 1843, William Bullock fez várias melhorias, incluindo a alimentação automática de papel. Infelizmente, essas melhorias acabaram levando à sua morte. Bullock tentou chutar uma correia de transmissão para colocá-la em uma engrenagem da sua impressora e ficou com a perna presa, resultando em gangrena. Ele morreu durante a operação de amputação da perna, dias depois. Thomas Midgley Jr., sistema de roldanas. Thomas Midgley Jr. foi um renomado químico e engenheiro mecânico, talvez mais conhecido por seu envolvimento com a adição de um composto conhecido como tetraetilchumbo, ou TEL, à gasolina. Após uma carreira de sucesso, Midgley Jr. foi diagnosticado com poliomielite, uma doença que o deixou acamado e incapaz de se mover. Como solução para os seus problemas, ele criou um complexo sistema de cabos e roldanas para ajudar os outros a levantá-lo da cama. Essa invenção genial, infelizmente, o levou à morte em 1940, pois ele foi estrangulado pelas cordas. Franz Reichelt, traje paraquedas. Franz Reichelt foi um pioneiro da segurança na aviação, mais famoso por seu salto imprudente da Torre Eiffel em Paris para testar o seu paraquedas de corpo inteiro em 1912. Depois de vários testes mal sucedidos do seu apartamento usando um boneco, Reichelt decidiu testar um paraquedas que ele mesmo projetou e aperfeiçoou. E ele achava que a melhor forma de testar isso era saltar da Torre Eiffel. Apesar das várias tentativas de dissuadi-lo, que não surtiram efeito, Reichelt, ainda relutante, pulou e caiu de cara no chão gelado de Paris, morrendo no local, mesmo com os espectadores correndo para levá-lo ao hospital. Stockton Rush, submersível Titan da Ocean Gate. Em 2009, Stockton Rush fundou a Ocean Gate, com o objetivo de tornar as viagens submarinas acessíveis ao público. Sort of don't like the term tours. This is really about exploration. It's an expedition to survey the wreck. And we have a number of individuals that can come out as mission specialists to assist. Ao longo de 2021 e 2022, a Ocean Gate organizou várias expedições ao naufrágio do Titanic com o seu submersível, o Titan, a um alto custo de $250 mil por pessoa. Para a primeira expedição de 2023, o Titan levava 3 turistas, um membro da tripulação e Rush como piloto. No entanto, quase 2 horas após a partida, o submersível perdeu o contato com o seu navio-mãe e nunca mais foi ouvido. Posteriormente, foi determinado que ele havia implodido durante a descida, matando instantaneamente todos a bordo. The unthinkable became all too real this past week as we learned of the fate of undersea explorer Stockton Rush's
Titan submersible on its way to the Atlantic grave of the Titanic. Ironicamente, o Titanic, cujos destroços eles tentaram explorar, também tirou a vida do seu projetista, Thomas Andrews Jr., quando afundou em 15 de abril de 1912. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Marie Curie, polônio e rádio. Talvez a descobridora mais talentosa dessa lista, Marie Curie foi uma pioneira no campo da radioatividade e é a única cientista na história a ganhar 2 prêmios Nobel por 2 ciências distintas. No entanto, a sua descoberta do polônio e do rádio acabou sendo a causa da sua morte, pois ela faleceu em 1934 devido à anemia aplástica, resultado da constante exposição à radiação. Os efeitos negativos à saúde simplesmente não eram conhecidos na época, e os documentos que registram o seu trabalho são considerados tão radioativos que ainda não podem ser manuseados até hoje. E aí, qual desses sacrifícios você acha que valeu a pena no final? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmódio Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.